Senhoras e senhores, apresento o Citroën CX Turbo, um carro que parece ter sido projetado por alienígenas e ajustado para velocidade de dobra. Isso se velocidade de dobra envolvesse muito turbolag. Esta é a ideia da Citroën de um carro executivo nos anos 80. Isso foi na época em que luxo francês significava ter todos os gadgets, um sistema de suspensão feito de magia negra e um volante que parece uma obra de arte moderna. Além disso, este era um modelo de prestígio, é o CX mais caro já feito. Em 1986, ele custava 200 libras a menos de 20 mil. Isso é uma quantia enorme de dinheiro. Para colocar isso em contexto, um BMW 732i custava quase 1000 libras a menos do que este. Hoje vamos ver se ele consegue justificar seu preço alto e se consegue competir com aquele BMW. Então, estou especialmente procurando carros franceses e italianos dessa época, por volta dos anos 80, então, por favor, entre em contato por aquele e-mail. Isso meio que me lembra uma nave espacial, e para os anos 80 realmente era. É tão aerodinâmico que com um vento lateral forte poderia até decolar ao ser estacionado. Ele tinha suspensão hidropneumática e direção sensível à velocidade, que era chamada de Durave, tirada do topo de linha SM. Este vidro traseiro ele não só parece legal. O formato côncavo muito incomum permitia que a água da chuva fosse removida pelo ar, então eles não precisavam colocar um limpador traseiro. Aqui embaixo temos um motor turbo de 2,5 litros com 168 cavalos de potência. Embora, pelo jeito que eu vi eles sendo dirigidos em Paris, eu poderia jurar que tinham pelo menos o dobro disso. Agora, esse não é um turbo qualquer, é um turbo francês antigo. O que significa que quando você pisa no acelerador, você conta até 3. 1, 2, 3. E então ele avança como um gato assustado. O suficiente para ir de 0 a 100 km por hora em 6,8 segundos. E esse interior, bem, acho que foi aqui que a Citroën decidiu fazer exatamente o que queria. O painel é todo curvado. Os controles parecem que foram colocados em uma sacola, chacoalhados e colados onde caíram. O rádio fica ali, ao lado do banco do motorista. Neste carro, há um opcional de época bem chique, com um módulo remoto que vai ser muito útil. E este é o volante de um só raio. Parece que está faltando algumas peças, mas pode confiar em mim, isso faz parte do gênio, ou talvez da loucura, da Citroën. Bem, é praticamente a mesma coisa. Outro detalhe curioso é que não há alavanca na coluna de direção, pois todos os controles foram colocados nesses módulos. A vantagem disso, eu acho, é que eles estão praticamente sempre ao alcance, mas as setas não se desligam sozinhas. Isso porque a Citroën acreditava que se podia confiar em adultos responsáveis para ligar e desligar as setas por conta própria. E esse painel Mark II é, na verdade, o mais sensato. Dá só uma olhada em como era o Mark I aí. E este é o modelo Prestige, o que significa que ele tem uma distância entre eixos maior e também mais altura no teto, para deixá-lo mais amplo atrás, deixando-o mais adequado para motoristas particulares, algo em que o DS era particularmente bom. Agora posso dizer que aqui dentro é realmente bastante espaçoso. E claro, se você fosse um executivo nos anos 80, Richard foi gentil o suficiente para conseguir um Motorola da época também. Ele também já teve alguns proprietários interessantes. O presidente francês Jacques Chirac continuou usando o dele mesmo depois de se aposentar, e ditadores do Bloco Oriental tinham um carinho especial por eles. Então Erich Honecker, que foi o líder da Alemanha Oriental, tinha um, assim como Ceausescu da Romênia. Felizmente, Carlos Santana também tinha um, o que traz de volta um pouco da tão necessária sensação de estilo. Estou ansioso por isso. A chave está realmente em um lugar bem difícil de alcançar. Talvez você,
Acho que você deve simplesmente passar pelo volante, porque tentar pelo lado é um pouco complicado. A embreagem é boa e leve, o motor é bem áspero e tem um funcionamento meio bruto em marcha lenta. Solte o freio de mão. Tem esse apoio de braço adorável do lado, e outra coisa são essas almofadinhas que vão nos apoios de cabeça traseiros, que parecem bem luxuosas. E eu esqueci de mencionar antes, lá atrás, os passageiros realmente têm suas próprias viseiras de sol, o que é bem legal. Tem alguns toques de luxo aqui dentro, então tem uns painéis de madeira, que nem sei se é madeira de verdade ou plástico, para ser sincero. Mas o que realmente eleva o ambiente aqui são os bancos. O resto é interessante, você tem o painel curvado e tal, mas eu não diria que chega a ser luxuoso. Na parte de trás, você até tem apoios para os pés, o que é bem legal. Outra coisa que eu percebi e que eu realmente gosto aqui é o jeito que essas maçanetas funcionam. Então, para abrir as portas, você passa a mão assim e tem um gatilho. É basicamente isso, como puxar o gatilho de uma arma para abrir a porta. Eu adoro isso, acho muito legal. A suspensão realmente é incrível. O nível de conforto que você tem é impressionante, mas a direção, uau, parece tão diferente. Ela é tão leve e tem um retorno ao centro tão forte que quase parece que o carro está se dirigindo sozinho. Os freios são notórios nesses carros, e realmente são. O pedal é simplesmente duro como uma pedra. É muito difícil modulá-los até você pegar um pouco do jeito de como eles funcionam. Também não dá nenhum retorno, é realmente como um interruptor. Acelerar esse motor revela um turbo-lag impressionante. Você pisa fundo, e pelos padrões dos carros modernos, você não acreditaria na quantidade de atraso que esse negócio tem. Daqui a pouco vamos passar as marchas e ver se ele tem algum desempenho, mas é um carro tão estranho de dirigir. É bem difícil dirigir suavemente com esses freios. Agora, indicador estranho ali, certo? Mas faz sentido. Empurre para a direita para virar à direita. Pronto para a velocidade de dobra? Eu esqueci que os indicadores não se desligam sozinhos. Na verdade, vai muito bem. É um motor bem áspero. Não é particularmente refinado, embora fique mais suave conforme o giro sobe. Como você esperaria de um carro francês, os bancos são incrivelmente confortáveis e eu também acho que eles têm um visual incrível. Fabricantes de carros modernos, prestem atenção, estou começando a pegar o ritmo com ele. É bem refinado. Estamos a cerca de 100 km por hora aqui e o ruído do vento não é muito perceptível. Além disso, o rodar é fantástico. Você não ouve nenhum ruído dos pneus ou qualquer coisa vindo da estrada. Acredito que os subchassis, onde tudo está montado, também são isolados do chassi, o que torna tudo ainda melhor. A direção é super leve e super direta, então antes mesmo de você perceber o que está acontecendo, já está praticamente no meio da curva. Não há tanta inclinação quanto você esperaria com esse sistema de suspensão. Acho que os primeiros CX eram muito mais macios do que este. Agora, este ainda não é um carro com suspensão rígida, mas é visivelmente mais firme do que aqueles primeiros. Meu Deus, esses freios! Já usei os sistemas da Citroën antes, mas estes são particularmente duros. A troca de marchas também é bem truncada e não muito precisa. Podemos afirmar que não é um carro para quem gosta de dirigir. Isso é estranho, isso é bizarro.
O retorno ao centro é incrível, certo? Vamos passar pelas marchas de novo. Uau, que coisa impressionante! Eu tinha esquecido que eles fazem isso. Eu acho esse engate das marchas bem atrapalhado. A dianteira é tão precisa, mas de certa forma isso te incentiva a jogar o carro na curva. Mas se você exagerar, ele meio que cai de lado um pouco no final da curva. O ideal com um carro desses é uma condução suave, e o que parece funcionar melhor é o mínimo de intervenção. Então você tem que ser suave no volante, suave nos freios, e aí tudo parece se encaixar de verdade. Saindo da curva, você pisa no acelerador, nada acontece, nada acontece, nada acontece, e agora ele dispara. Parece que é a partir dos 3.000 giros que ele começa a responder. Ele enche a turbina. Esse carro foi totalmente restaurado e o Richard, que pegou ele, acho que fez um ótimo trabalho. Ele está lindo por completo. Não tenho do que reclamar. Não está excessivamente restaurado, mas parece sólido em todo lugar. A lataria está boa. O interior está bonito. Se você quiser comprar um desses, isso vai ser um problema. O motivo não é necessariamente o custo de comprar um, mas a dificuldade de encontrar um. Normalmente, nesses vídeos, eu dou uma olhada nos classificados e coloco na tela. Isso é o que tem. Esse é o preço. Mas no momento, simplesmente, não há nenhuma à venda que eu consiga encontrar. Então, para algo assim que está em muito bom estado, bem restaurado, acho que você teria que reservar um orçamento na faixa de 12 a 15.000 libras se conseguir encontrar um. Então isso aqui é uma obra-prima do CX ou uma loucura? Bem, acho que é um pouco dos dois, na verdade. É rápido, é ridiculamente confortável e tem mais personalidade do que todos os carros modernos juntos. É tão bom quanto aquela BMW Série 7, que era mais barata, não se esqueça, em 1986. Bem, não é. A BMW é melhor em praticamente todos os aspectos mensuráveis. Mas o que este carro faz é redefinir o que você pensava sobre dirigir. E só por isso já vale a pena experimentar e comprar se você tiver a oportunidade. Se você gostou disso, dê uma olhada no meu vídeo sobre o Citroën SM, o carro que faliu a empresa. Muito obrigado ao Richard por trazer isso aqui hoje. E, mais importante, obrigado a todos vocês por assistirem. Espero ver vocês no próximo vídeo.